Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Obrigado. Gostaria de convidar você a abrir comigo sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler 15 versículos primeiro. 2 Crônicas 26, do 1 ao 15. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o de Asdod. Edificou cidades perto de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias, e o seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel, e Maséias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de família, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudarem o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra, e pedimos que o Senhor venha direcionar esse tempo, dando lucidez a nós, para absorver os princípios que ela apresenta, que eles possam estar presentes nas nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de fechar o ciclo de reflexões sobre o trabalho. E só recapitulando, no primeiro domingo eu falei para nós olharmos o trabalho como um chamado de Deus para a nossa vida. O trabalho, ele não é resultado do pecado. A gente não tem que ser tomado pela preguiça ou um olhar pessimista para o trabalho como se ele fosse proveniente da carne. Não, o trabalho, ele estava presente em Deus que trabalhou e criou o homem à sua imagem e semelhança, então criou-nos para o trabalho. O trabalho faz parte do nosso DNA e a gente tem que encarar como um chamado de Deus para a nossa vida. No outro domingo eu falei sobre o perigo do trabalho quando ele se torna uma idolatria. A gente refletiu aqui sobre Marta, a vida de Marta, e quando é que o trabalho pode se tornar uma idolatria, que é o outro extremo. Nem aqueles que são pessimistas em relação ao trabalho, mas também não idolatrar o trabalho. E agora eu gostaria de fechar olhando para a vida do rei Uzias e partir da reflexão do seguinte tema: trabalhando para a glória de Deus. Então, o tema que vai nortear a nossa reflexão, e eu gostaria de buscar aqui alguns princípios na vida desse homem chamado Uzias. Primeira coisa que o texto apresenta para nós aí dos versos 1 a 5, vai falando quando ele assume e o que ele fez de diferente, que serve para você e para mim, para trabalharmos para a glória de Deus. Porque só antes de eu falar do tópico, às vezes você pode se perguntar na sua profissão: como é que eu posso glorificar a Deus com o meu trabalho?
Então eu gostaria de trazer alguns princípios práticos para a gente aplicar na nossa vida. Como é que eu posso glorificar a Deus através do meu trabalho? Primeira coisa, trabalhe debaixo da orientação divina. O texto diz que ele buscou ao Senhor e ele foi instruído através de Zacarias no temor do Senhor. Aqui não é simplesmente uma busca para que Deus abençoe os meus projetos, como se Ele não tivesse interesse em toda a minha vida. Não é simplesmente eu fazer a minha agenda e falar: Deus, abençoa aqui a minha agenda, faça com que meus planos tenham êxito. É muito mais significativo que isso. É você de fato estar rendido a Deus, é você de fato ser submisso a Deus e dizer para Ele: eu quero fazer tudo na minha vida que esteja debaixo daquela função que o Senhor estabeleceu para cada área. Eu me submeto ao propósito que o Senhor colocou em cada área da minha vida, inclusive no trabalho. É isso que significa fazer de Cristo o Senhor da nossa vida. É eu olhar para o meu trabalho e falar: qual que é a função dele? Para que esse trabalho existe? Eu não quero olhar para ele como uma pessoa não cristã. Olha, eu quero entender o significado, a função guia que o Senhor estabeleceu para esse trabalho. E para a gente tentar encontrar esse sentido, existem 3 perguntas que nos ajudam. Primeira pergunta: qual necessidade humana o seu trabalho atende? Que tipo de necessidade o seu trabalho atende, humana? Segunda pergunta: como o seu trabalho beneficia outras pessoas? De que modo prático aquilo que você faz está beneficiando alguém? E terceira pergunta: quais atributos do caráter de Deus o seu trabalho reflete? Você quer saber, como professor, como engenheiro, como dona de casa, de que maneira eu posso glorificar a Deus? Essas 3 perguntas: que necessidade humana atende? Segunda, beneficia como as pessoas? Terceira, que atributo do caráter de Deus o seu trabalho reflete? Então eu pensei algumas profissões aqui, porque tem irmãos que têm essas profissões. Quem sabe nos ajudar? Então eu gostaria de me prolongar um pouquinho mais nesse primeiro tópico. O artista, por exemplo, que tipo de necessidade humana ele atende? Necessidade de beleza, necessidade de expressão, necessidade de cultura. Como é que ele beneficia? Como é que a arte beneficia alguém? A música, a arte pintada, de várias formas a gente pode fazer. Ele inspira as pessoas, ele comunica verdades para as pessoas. A gente acabou de cantar um monte de verdades aqui. A gente olha para um quadro e vê verdades, vê essa necessidade que nós temos de beleza também. Ele inspira-nos e desperta emoções, traz reflexão para a gente, faz a gente parar para pensar, para refletir. Que atributos reflete de Deus, do caráter? Criatividade, beleza e a sabedoria do Criador. Você que é artista, às vezes, o que meu trabalho faz, né? Alguns aqui que tocam, que vivem da música, vivem da arte. Você está vindo com uma necessidade que o homem tem de beleza, de expressão, de cultura. Você inspira, comunica a verdade, desperta emoções nas pessoas, faz com que elas reflitam. Você está manifestando criatividade de Deus, beleza, sabedoria do Criador? Aí você pode perguntar: tá bom, mas eu não sou artista, eu sou um vendedor. Como é que eu posso apresentar sendo vendedor? Você atende uma necessidade que as pessoas têm de acesso a produto, solução para as necessidades que elas têm. Qual o benefício? Você conecta pessoas aos bens, ao serviço. Orienta ela nas escolhas que elas têm que fazer. E através disso você pode manifestar os seguintes atributos de Deus: provisão, serviço, cuidado com o próximo. Você, como vendedor, tem que olhar de outra maneira. Será que você está refletindo provisão de Deus para o outro? Porque de fato você está percebendo necessidades, ou está conectando as pessoas, de fato oferecendo um bom serviço a elas? Dessa forma você vai manifestar provisão, serviço, cuidado com o próximo. Professor, educação e formação, a necessidade. O que você está
apresentando de benefício? Facilita desenvolve conhecimento, habilidade, o caráter das pessoas, e você manifesta sabedoria, verdade e instrução. Secretária, organização e boa administração. É uma necessidade que tem de organização, boa administração. Ela facilita o funcionamento do trabalho, da comunicação, dos processos. Sem ela não tem ordem. E é justamente por ser assim que ela vai manifestar ordem, fidelidade e serviço, atributos de Deus. Nosso Deus é um Deus de ordem. Ele olhou para o caos e disse: haja luz, e houve luz. E aí ele separou as águas, ele trouxe ordem. A secretária, ela manifesta esse atributo de Deus de ordem. A fidelidade, ela é fiel aos processos, a tudo que tem que ser feito, e o serviço. Dona de casa, necessidade, sustento, organização do lar. Benefício, cria um ambiente saudável, acolhedor, estável para a família. E aí ela manifesta cuidado, provisão e amor serviçal. Policial, você tem necessidade de proteção, de segurança. A sociedade precisa de proteção. Ele defende a vida, preserva a ordem, combate a injustiça. E aí por isso ele manifesta um atributo: justiça, proteção, zelo pelo bem comum. Personal trainer, cadê? Tem uns aí. Saúde e desenvolvimento físico é uma necessidade. Ele incentiva hábitos saudáveis, disciplina, melhora da qualidade de vida, e aí ele manifesta como atributo o cuidado de Deus com a vida, a perseverança, fortalecimento. O arquiteto, moradia, segurança, funcionalidade, beleza nos espaços onde as pessoas vivem, onde elas trabalham. E aí o benefício ele cria ambiente, promove conforto, convivência, produtividade, qualidade de vida. Planeja espaços que atendem à necessidade da família, da sociedade. Então, dependendo do arquiteto, tem necessidade verde, ele vai trabalhar para isso, áreas verdes, ele beneficia a sociedade. E aí ele manifesta a criatividade. O Deus que nós cremos é o grande designer da criação. Ele manifesta sabedoria, cada projeto exige planejamento, propósito, e aí ordem também, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Eu pensei algumas aqui porque eu sei que tem irmãos nessa área. Para quem sabe incentivar você a olhar a partir de amanhã e desejar viver para a glória de Deus, e para isso a primeira coisa é buscar orientação que Uzias buscou. Enquanto Zacarias viveu, Uzias caminhou, andou, tomou decisões sob a orientação de Deus, do temor de Deus. Ele fez essas perguntas, de alguma forma: como é que eu posso beneficiar as pessoas? Que tipo de necessidade humana eu posso atender? E aí, através disso, ele manifestou atributos de Deus através da sua atividade. Então, a primeira coisa, busca a orientação de Deus. Trabalhe buscando a orientação de Deus. Como é que eu posso ser um profissional que de fato viva para a glória de Deus? Segunda coisa que eu aprendo com Uzias, além de buscar a orientação de Deus, que a gente leu dos versos 1 a 5, especialmente o 5, nós aprendemos a ter proatividade. Se alguém deseja trabalhar para a glória de Deus, essa pessoa tem que ser proativa. Nós estamos aprendendo que não existe profissão sagrada e secular. Eu não trabalho para Deus quando eu trabalho na igreja, dando aula para as crianças, cantando no louvor, pregando. Eu trabalho para Deus em qualquer outra área. E para entender e para ser um instrumento de Deus, mesmo que talvez Deus tenha algo específico para você, antes de você talvez descobrir o que você tenha como específico, você talvez seja jovem, seja proativo. Não espere que surja um problema. Você já tem que prever situações e estar pronto para elas. É o que a gente aprende com Uzias. Afinal, dos versos 6 a 10, esse homem guerreia os filisteus, quebra o muro dos filisteus, aquilo que trazia proteção para os inimigos. Ele ergue cidades ali próximas, mostrando que ele tinha controle, domínio sobre aquela cidade.
Ele cava cisternas, ele prepara todo um aparato, os processos necessários para o gado se alimentar, para o gado ter água no deserto. Ele cria torres de vigia, ele se prepara, ele não estava esperando uma guerra acontecer para ele fazer algo. Não, ele já começou a trabalhar antes de qualquer necessidade surgir. Ele já vai criando caminhos para que o povo tenha estabilidade, para que haja êxito, para que o povo prospere, para que a sociedade prosperasse. Isso é ser proativo. Não é, a gente muitas vezes é reativo aos problemas. Surgiu um problema, a gente reage. Vamos fazer o que agora? Ao invés de se prevenir, ao invés de se preparar, a nossa função é estar sempre pronto. Vai ao culto domingo, o pastor não chegou, tem que estar lá com um esboço mais ou menos no coração. Se não vier, a gente está pronto para falar algo. Já aconteceu situações assim comigo, mas estava mais ou menos ali no coração, vamos fazer algo aqui. Você tem que sempre se prevenir. Claro que eu estou falando num ambiente aqui da igreja, mas no teu trabalho. Não espere o patrão pedir, não espere alguém, porque você está fazendo para Deus, né? Trabalhe como se fosse para Deus, não para aquele talvez carnal que não te valoriza muitas vezes. Pode ser que seja esse o caso, mas se você olha como se fosse para Deus, você vai procurar ser uma solução no ambiente. E se as pessoas não reconhecerem isso com o passar do tempo, o próprio Deus de alguma forma vai trazer um tipo de recompensa para você, vai abrir uma outra porta, mas é muito provável que as pessoas despertem os olhos para aquilo que está sendo feito. O dia que você não tiver, vão perceber que tem alguma coisa errada, né? Você é uma pessoa que de fato faz a diferença ali. Então, se Deus não abençoar você no trabalho hoje que você está, possivelmente ao abrir outra porta, as pessoas vão lamentar a hora que você sair. É igual os judeus convivendo com o profeta, né? Enquanto os profetas vivem, pedrada, rejeição, ofensa. Depois que morre, nossa, ele era um homem de Deus. Nós não somos como nossos antepassados. Mentira! Chegou Jesus, trataram do mesmo jeito. Profeta só é valorizado depois que morre. Homem de Deus muitas vezes é valorizado depois que parte da vida, que aí você vê a diferença que eles faziam. Então seja alguém proativo, se comunique, perceba situações e antecipe os possíveis riscos, esteja pronto. Tem um exemplo muito interessante próximo de nós. Antes da Segunda Guerra começar, Churchill, ele era parlamentar na Inglaterra, não ocupava o cargo de primeiro-ministro, mas ele vinha alertando os ingleses do risco da Alemanha que estava se fortalecendo, se armando cada vez mais, e ele vinha alertando o parlamento inglês, falando que o povo inglês devia se armar, se preparar na mesma proporção que a Alemanha estava fazendo. Mas a Inglaterra adotou, junto com a França, uma política de apaziguamento. Olha só, e tem um monte de cristão que acha que a posição cristã é pacifismo. Muitas vezes o pacifismo, ele pode gerar um problema, porque nós não somos chamados, evidentemente, para matar e fazer qualquer tipo, mas a gente tem que estar pronto, temos que ser astutos. E o que ele estava fazendo na Inglaterra, vamos se preparar. Vocês estão numa política de apaziguamento, e aí o ministro anterior a ele, né, assina um acordo com Hitler. Vamos se respeitar. E o Churchill lá avisando, cuidado, vamos se armar, vamos se preparar. Até que quando de fato a guerra começa, depois que a Alemanha invade a Polônia, ele vai ocupar o cargo de primeiro-ministro, ele começa a investir em armamento, mas ele já vinha alertando a década de 30 inteira para aquele risco. Ele não ficou esperando o problema, ele já vamos estar pronto, caso aconteça, a gente está pronto, a gente está preparado, a gente tem uma resposta. Nesse caso, por exemplo, a França, que era uma das potências, foi facilmente vencida pela Alemanha, porque não se preparou, estava na mesma política de apaziguamento. A Inglaterra, graças ao Churchill, mesmo que tarde, acabou conseguindo resistir. Mas ele está nos ensinando proatividade, tenha proatividade. Terceira verdade que eu aprendo, se eu quero viver, trabalhar para a glória de Deus, eu aprendo em Uzias a ter planejamento e organização.
versos 11 a 14, ele vai dizer que ele tinha um exército de homens destros, saíam à guerra em tropas, tinha uma lista feita pelo escrivão Jeiel, Maséias, sob a direção de Ananias, estava tudo certinho. Tinha o número total de chefes de família, homens valentes, debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, estava tudo arrumado, organizado. Ele colocou as pessoas certas nas funções certas, ele organizou, ele se preparou, ele planejou. Porque se a gente só tem boa motivação, força de vontade, sem planejamento, a gente não consegue ter resultados. Ele nos ensina que não basta só boa vontade, não basta ser proativo apenas, eu preciso ter organização e planejamento. Eu preciso me organizar, administrar bem o tempo que eu tenho, os recursos, planejar antes de executar. Eu estava conversando algumas semanas atrás do Joel com o Yuri quer começar algo, mas antes de começar vamos ver como a gente vai fazer, porque tem demandas e a gente tem que estar pronto para começar. Porque se não está pronto é verdade, daqui a pouco desanima, né? Tem que planejar bem as coisas para executá-las e a gente conseguir ter constância e progredir naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É valorizar a disciplina e o preparo. Não apenas Uzias nos mostra isso, mas uma das grandes mudanças no Ocidente da sociedade foi a abolição da escravidão. E quem começa esse processo é o William Wilberforce na Inglaterra. A gente tem uma pintura dele aqui fora. Só que é curioso, a gente fala muito de Wilberforce e do fim da escravidão, no entanto, existe um grupo com ele. Não era só ele falando, dando palestras no parlamento, ele tentando convencer os caras das leis, não, eles se organizaram. Existia um grupo lá, Clapham Sect, era um grupo de cristãos anglicanos. Entre eles tinha advogado, tinha parlamentar, tinha secretários, tinha um povo organizado. E eles acreditavam, esse grupo, eles acreditavam que o evangelho trazia mudanças na sociedade, porque traz, obviamente traz. Eles tinham uma visão de longo prazo, sabiam que não ia acabar cedo, tanto que o Wilberforce fica 20 anos trabalhando para isso. Quando ele finalmente consegue acabar com a escravidão, ele já está próximo da sua morte, morre pouco tempo depois. Uma visão de longo prazo. Não adianta achar que nós vamos mudar com um grande engajamento da igreja em Ribeirão Preto e a gente acha que vai mudar a coisa assim fácil, em um mês. Não, a gente tem que pensar a longo prazo, construir para os nossos filhos, para os nossos netos. Eles tinham uma visão de longo prazo. Eles trabalhavam em equipe, como eu falei, advogados, pesquisadores, parlamentares. Esses pesquisadores que traziam informações sobre a escravidão, número de escravos que morriam nos navios. Eles traziam um testemunho de escravos, de ex-donos de escravos, como John Newton, que compôs o hino Amazing Grace. Então assim, tinha toda uma organização. Eles eram extremamente organizados, então coletavam documentos, estatística, testemunho de marinheiro, ex-escravizados, prepararam campanhas, escreveram livros, articulavam o apoio político. Então, povo organizado. 20 anos eles conseguiram mudar um sistema de séculos. Imagina, muitos países dependiam da escravidão, da mão de obra escrava. Por isso que tiveram tanta resistência para acabar com a escravidão. O Brasil, o sul dos Estados Unidos, que inclusive culminou na guerra lá, porque vivia do latifúndio, grandes propriedades de terra, e tinha que ter escravo para trabalhar. No norte, acima nos Estados Unidos, não dependiam de mão de obra escrava, porque eram propriedades pequenas, a família trabalhava. Mas no sul era igual ao Brasil, por isso que tinha resistência para acabar. Mas na Inglaterra, esse povo se organizou e conseguiu em 2 décadas acabar com a escravidão e consequentemente no mundo inteiro. Porque como a Inglaterra mandava nos mares, qualquer navio que passasse ali era ilegal. E eles conseguiram suprimir a escravidão no mundo. Então, planejamento e organização, a gente aprende isso com Uzias, um homem organizado que trouxe progresso. Mas eu aprendo também a ser criativo no trabalho, ou pelo menos fomentar a criatividade. O nosso Deus é criativo. Eu não sei, tem um pessoal que acha que
tem que fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Tem até uma historinha antiga que eu já ouvi, que o homem lá viu a esposa cozinhando, ia fazer linguiça, e aí ela cortava as pontas da linguiça. Ele: por que você corta a ponta da linguiça? Ela falou: não sei, eu aprendi com a minha mãe. Uma pergunta, curioso, foi lá na mãe dela: por que a senhora corta as pontas da linguiça? Você sabe que eu não sei, eu aprendi com a minha mãe. Aí foram na avó: por que você corta a ponta, veinha já, mas por que vocês cortam a ponta da linguiça? Não é, meu filho, quando eu cozinhava, eu tinha uma panela muito pequena, não cabia, então eu tinha que cortar para colocar a linguiça na panela. E aí foi passando geração a geração, fazendo a coisa do mesmo jeito, porque nunca perguntou. Teve um amigo meu que trabalhou comigo, que ele contou a história de um sujeito que ia trabalhar na ferrovia, e aí, primeiro dia dele, o outro estava para aposentar. Aí ele falou: quando chegar aqui o trem, dá uma martelada aqui. Aí o cara falou: por que tem que fazer isso? Ele falou: cara, eu fiquei a vida inteira, não sei se você quer saber no primeiro dia. Tem gente que é assim, não pensa nas razões do porquê, por que não pode ser feito de outra forma, de outra maneira. Eu não preciso padronizar um negócio que não é essencial. Eu posso procurar outros modos de fazer as coisas. E Uzias, ele desenvolveu, ele fomentou a criatividade. Olha aqui comigo o verso 15: fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Então ele incentivou a inovação, incentivou a criatividade. Nós não temos que ter medo da criatividade, temos que ter medo daquilo que foge à Escritura. Mas isso aí, o fato de pessoas estarem negando a fé, doutrinas, negando a liturgia, negando valores, não significa que a gente tenha que se fechar para sermos criativos. É possível ser criativo, é possível ter a criatividade. E eu vou te falar, às vezes não precisa de muita coisa, pode ser simples. A gente pensa em criatividade, óbvio, na nossa cabeça vem isso, né? Vem invenções de máquinas, uma coisa mirabolante. Nem sempre, às vezes a gente resolve coisas de maneira criativa e com simplicidade. A gente tem que olhar para a criatividade como um dom de Deus, pode ser usada para servir melhor e encontrar soluções inovadoras. Então, como eu falei, de modo simples, não falar: eu não tenho tanta criatividade assim para fazer máquina, eu não sou igual um dos nossos irmãos aqui, né, o Queiroz, que tem criatividade, né, está até construindo uma academia agora lá no quintal dele, está fazendo máquina lá. Eu não sou tão bom nisso. Às vezes a solução é simples, irmãos. Um dos cursos que eu fiz, eu ouvi uma história sobre uma fábrica que ela empacotava pasta de dente. Então, o final lá da esteira, colocava a caixinha e ela finalizava. Mas acontecia que muitas vezes, na rapidez, não conseguia empacotar a pasta de dente, a caixinha vazia. Aí selava, aí chegava no mercado, no meio dos pacotes, tinha a caixa vazia. Então começou a gerar um problema na empresa. Como que a gente vai solucionar esse problema, a esteira, para a gente não ter mais prejuízo? Aí contrataram um engenheiro, o cara fez uma máquina, tá, toda vez que passava do peso, a máquina parava. Aí o cara podia ver que não tinha lá a pasta de dentro da caixa. É maravilha. Passaram-se 3 meses, o cara visitou a fábrica. Nunca mais vim parabenizar, que coisa maravilhosa, nunca mais teve esse problema. E aí, como que está a máquina? O cara: não estou usando a máquina mais não. Mas como assim? A gente gastou, investiu? Não, aquilo é um inferno, cara. Toda hora estava lá trabalhando, parava toda a máquina, aí tirava, desligava, a gente perdia tempo. Mas então como que vocês conseguiram resolver? Não, um cara aqui que trabalha falou: e se a gente colocar um ventilador aqui, toda vez que a caixinha tiver, ele vai empurrar, a caixinha voa, não cai. Gastou uma fortuna com o engenheiro e tinha um cara lá, criatividade de uma maneira assim, um ventilador resolve. Às vezes não precisa de tanta coisa, é só sermos um pouco criativos para a gente trabalhar melhor na nossa profissão e também como igreja. Meus irmãos, quinto princípio que eu aprendo com Uzias, para a gente não delongar muito: trabalhe com excelência. O texto diz que a fama de Uzias se espalhou, porque foi maravilhosamente ajudado por Deus. Ele busca a orientação de Deus, ele é criativo, ou pelo menos fomenta a criatividade, ele é organizado, ele é proativo, mas ele faz as coisas com excelência.
As coisas são bem feitas, são eficientes. E a gente tem que aprender a fazer, porque se é para Deus é com excelência, não é de qualquer modo. As coisas simples tem que ser a gente procurar fazer da melhor maneira possível. Estou dizendo que a gente vai ser o melhor em tudo que a gente faz, mas procurar fazer o nosso melhor. É para Deus que você está fazendo. Não pode entregar um cordeiro manco, como a gente costuma brincar. Faça o teu melhor. Aqui no nosso ambiente, as coisas que às vezes a gente julga menores. Como é que eu vou projetar melhor? Como que a música pode ser lida melhor, né? Como é que eu posso executar melhor esse acorde? Como é que eu posso servir melhor os irmãos? Como é que eu posso desenvolver melhor o ministério com mulheres, com homens? Vamos fazer com excelência. A excelência é fazer o melhor para a glória de Deus, não apenas quando alguém está observando. Você tem um público principal que é Deus nos observando naquilo que a gente está fazendo. Uma vez eu ouvi um pastor contando a história de um sujeito cristão que trabalhava na prefeitura. Ele cavava valas, eu já citei isso aqui. E todo final do expediente esse sujeito ficava abaixado olhando para a vala, enquanto todo o pessoal ia para o ônibus para ir embora. E aí um dia um cara ficou curioso e falou: por que toda vez todo mundo corre para o ônibus você ficou olhando para a vala? Eu falei: não, é que eu estou orando. E quando eu estou orando eu falo: Senhor, está vendo essa vala aqui? Pode ter igual, melhor não, porque eu fiz com excelência, e amanhã quando os caras forem passar a tubulação, eles vão falar: nossa, essa vala está perfeita. E quando eles falarem isso, recebe esse elogio para o Senhor, porque eu estou fazendo diante de Ti, com eficiência, para que a coisa ande. Então isso é uma consciência diferente. Você está fazendo uma coisa que parece pequena, está cavando uma vala ali, mas ele está fazendo com essa perspectiva. Desde as coisas menores, aquelas que talvez serão lembradas por mais pessoas no mundo, como Tolkien, que demorou 16 anos para escrever Senhor dos Anéis. Tamanha os detalhes, tamanha o zelo que ele tinha, 16 anos escrevendo um livro, desenvolveu um idioma para os personagens do livro, tinha toda uma preocupação com a literatura, né, seguir padrões. O cara que fez com zelo, e está aí, um dos livros mais reconhecidos do mundo, do último século. Um homem católico, um cristão, mas que fez com essa consciência. Faça tudo com excelência. Uzias nos ensina isso. Meus irmãos, como é que eu trabalho para a glória de Deus? Busca a orientação de Deus naquilo que você está fazendo. As 3 perguntas que eu te falei: está atendendo qual necessidade? Que tipo de benefício promove para o meu próximo? E quais atributos de Deus eu manifesto? Tenha proatividade naquilo que você faz. Não fique esperando surgir problema. Antecipe, esteja pronto. Terceiro, planeje, organize. Antes de começar o dia, como é que eu vou fazer? Planeja. Tem muita gente que orienta você começar o dia, parar. Sossega lá, faz uma oração e depois pensa no seu dia. Como é que você vai organizá-lo? Mas não só planeje, fomente a criatividade, pode fazer coisas de maneira diferente, faça com excelência, mas eu aprendo com Uzias também através dos erros dele. A gente leu até do 1 ao 15, um grande homem, um grande líder, a ponto de Isaías só ver a glória de Deus quando esse homem morre. Porque quando o profeta Isaías nasce, esse cara aqui é rei, e Isaías só conheceu ele. Esse homem, a gente viu, a fama dele chegou no Egito. Ele era um homem que tinha obras extraordinárias, e Isaías só viu a glória de Deus depois que ele morre. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Precisou morrer o ídolo. Esse homem era extraordinário, e eu listei algumas virtudes que a gente tem que aprender para fazer para a glória de Deus. Mas ele nos ensina também através do erro. Ele nos ensina a manter um coração humilde e grato a Deus. Versículo 16 vai dizer que depois que Zacarias morre, aquele que o orientou no temor do Senhor, depois que ele morre, o coração de Uzias fica soberbo. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, verso 16, até se corromper, foi infiel ao Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso.
Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes, homens corajosos, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, cada um no seu lugar, não compete a ti. Eles resistindo o próprio rei. Então Uzias, que tinha incenso na mão para queimar, se indignou, indignando-se com ele contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. O homem começou tão bem a sua vida, com apenas 16 anos, começou a construir, a fazer coisas, a quebrar os muros dos inimigos, fez a nação prosperar. Começou bem, mas terminou mal. Não adianta nada você começar bem a tua carreira, mas terminar ela mal. Nos últimos dias deixar o seu coração se exaltar, se tornar soberbo, ou nos últimos dias começar a questionar a Deus, se tornar infiel como ele se tornou. Talvez seu problema não seja arrogância, como o de Uzias, mas quem sabe outro tipo de pecado, incredulidade, desânimo, falta de esperança. Não deixa o teu coração se corromper, porque o que importa é terminar bem a corrida, é fazer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, eu guardei a fé, agora está me reservada a coroa que Deus prometeu àqueles que o amam. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Você fala: por que sujeito tão virtuoso? Tem tantos na igreja brasileira, alguns que eu admirava tão no passado, tinha uma admiração forte, que bebi bastante neles, na vida deles, no ministério. Esses caras estão terminando mal a vida, se corromperam. Meu irmão, para a gente se prevenir da soberba, é manter um coração grato a Deus. O texto repetiu, ele fez isso porque Deus o abençoou, porque Deus o abençoou. Ele perdeu a perspectiva: quem está te abençoando é Deus. Quem provê na tua vida é Deus. Quem te deu sabedoria é Deus. Quem te deu força para levantar hoje pela manhã é Deus. Não deixa a soberba tomar conta do coração, esse sentimento de autossuficiência. Tenha gratidão, como a gente cantou: tua bondade me seguirá, me seguirá. Eu preciso da bondade de Deus e reconhecer isso. Isso vai impedir que o meu coração se torne arrogante, soberbo. E para concluir, meus irmãos, tem uma frase de um filme antigo, Carruagens de Fogo, que diz assim: você pode glorificar a Deus descascando uma batata, se você a descascar com perfeição. Uma coisa pequena feita com excelência, você pode estar glorificando a Deus. Talvez você olhe, a gente citou Tolkien, alguns grandes homens. A Bíblia fala de Paulo, mas fala de pessoas que fizeram trabalhos que a gente às vezes relativiza, mas que fizeram a diferença. Por exemplo, Dorcas. E depois que Dorcas morreu, quando o apóstolo chega lá, as viúvas estão chorando, mostrando as roupas que ela fazia. Uma mulher que fazia roupas, mas marcou, deixou um marco na vida de todos ao seu redor. Uma cristã piedosa, uma cristã virtuosa e que fez a diferença na vida das pessoas costurando. A Bíblia fala também de Bezalel, que foi cheio do Espírito de Deus e se tornou um artesão que fez utensílios para o tabernáculo. Fez a diferença para a nação, possibilitou o culto através do trabalho de artesão. Porque o que importa, meus irmãos, é você fazer o trabalho cheio do amor de Deus e do ágape. Lembra que Paulo fala aos Coríntios? Você pode falar bem, se comunicar bem, pode conhecer muito, pode ser um empreendedor, você pode ter fé, você pode fazer muita coisa pela tua fé, você pode servir os outros, dar os bens aos pobres, mas ele fala: se não tiver ágape, isso aí é só barulho, é o sino que ressoa, o prato que retine, não adianta nada. Mas se for cheio do ágape, encharcado do amor, isso aí faz uma diferença que vai ser lembrada para todo sempre. Ainda que seja um copo de água para o menor dos pequeninos. O segredo é fazer encharcado pelo ágape, ser norteado por um amor que não se prende ao reconhecimento dos outros, ao aplauso dos outros. Não vai tornar absolutos seus afetos. Não é o amor ligado ao afeto, você não se prende a isso.
não é possessivo em relação aos amigos, que é o amor filéu. Ele não sequer busca o sentido da existência no cônjuge, ele não está procurando tirar do cônjuge uma coisa que só Deus pode, ele não está absolutizando também o eros, ele está encharcado pelo ágape. Ele faz como se fosse feito para o próprio Deus, em um serviço que sacrifica cada uma dessas tentações terrenas que eu disse. O afeto, a necessidade de aprovação, de possessivo em relação à amizade, ou de querer puxar do cônjuge, de arrancar dele algo que só Deus pode proporcionar. Dessa forma a gente vai tocar a vida das pessoas, vai fazer a diferença. Como eu falei, mesmo que seja servindo um copo de água ao menor dos pequeninos, vai ser lembrado por toda a eternidade. 1 Coríntios 10, 31, e eu fecho com esse texto. Tudo o que fizerdes, quer comais, quer bebais, façam para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Tem uma palavra de oração. Lê. Amém. Fecha os teus olhos.